E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é o resultado da expressão abaixo? E nessa expressão nós temos uma subtração entre duas potências, de forma que cada expoente das duas potências é representado por um número racional. E para resolver esta expressão, nós vamos analisar algumas transformações que nós podemos fazer nesses expoentes e também uma das propriedades das potências, que vai envolver a transformação das duas bases que nós temos nessas duas potências. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos analisar como nós podemos responder a esta pergunta. Lembrando que a pergunta que nós temos que responder é: qual é o resultado da expressão abaixo? E nessa expressão nós temos a subtração entre duas potências. E a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar que essas duas bases que nós temos, que são representadas pelos números 16 e também pelo número 1024, nós podemos reescrever esses números na forma de potências de 2. Ou seja, nós vamos considerar o número 16 e escrever ele na forma de uma potência de 2. E nós sabemos que o número 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. E nessa segunda potência, a base 1024 também pode ser escrita na forma de uma potência de base 2. E 1024 é igual a 2 elevado à décima potência. Isso quer dizer que nós podemos trocar o número 16 por 2 elevado à quarta potência, e nós podemos trocar o número 1024 por 2 elevado à décima potência, uma vez que nós temos apenas representações diferentes para os mesmos números. Então nós vamos fazer exatamente isso. No lugar do 16, nós vamos substituí-lo por 2 elevado à quarta potência. E no lugar do 1024, nós vamos substituí-lo por 2 elevado à décima potência. E assim, a expressão que nós temos é a seguinte: 2 elevado à quarta potência, que também está elevado a 2,5. E tudo isso menos 2 elevado à décima potência, e tudo isso elevado a 1/10. E agora o que nós vamos fazer é analisar esses expoentes e reescrevê-los em uma outra representação. Os expoentes que nós temos são 2,5 e 0,1. E vamos começar pelo número 2,5. Nós conseguimos reescrever este número decimal na forma de fração. E a primeira coisa que eu posso fazer é reescrever este número sem a vírgula como meu numerador. Ou seja, eu teria o numerador 25. Mas como eu tirei a vírgula aqui, é a mesma coisa que se eu tivesse multiplicado 2,5 por 10. Então eu preciso considerar que essa vírgula caminhou uma casa para a direita. E assim eu preciso inserir um 10 aqui embaixo, que é a mesma coisa que se eu tivesse multiplicado por 10 o numerador e também o denominador, que é igual a 1. E 1 vezes 10 é igual a 10. E assim, o número 2,5 é igual a 25 décimos. E essa fração 25 décimos pode ser simplificada quando dividirmos numerador e denominador pelo mesmo número. E nesse caso, nós podemos dividir tanto 25 quanto 10 pelo número 5. E ao realizar essa divisão, nós vamos obter que 25 dividido por 5 é igual a 5. E 10 dividido por 5 é igual a 2. Ou seja, nós temos a fração 5 meios. E o segundo expoente que nós temos é 1/10. E 1/10 nós também podemos escrever na forma de fração, ao multiplicar tanto 0,1 quanto o seu denominador, que é 1, por 10. E assim nós teremos no numerador o número 1 e no denominador o número 10. Outra maneira de pensar é que nós podemos reescrever este numerador pensando que nós não temos a vírgula, ou seja, nós consideramos apenas o número 1 aqui no numerador. E o número de casas que eu tenho após da vírgula será igual ao número de zeros que eu coloco aqui no meu denominador. Então, como eu tenho uma casa após a vírgula, eu vou ter apenas um zero aqui no meu denominador. E essa fração 1/10 já está na sua forma simplificada. Portanto, 0,1 é igual a 1/10. E no lugar desses dois expoentes, 2,5 e 0,1, nós podemos substituí-los por 5 meios e também por 1/10. E nós teremos o seguinte: 2 elevado à quarta potência elevado a 5 meios. E tudo isso menos 2 elevado à décima potência, e tudo isso elevado a 1/10. E agora nós vamos analisar o que nós podemos fazer com essas duas potências. E aqui nós podemos utilizar uma das propriedades da potência. E nós vamos ver agora qual propriedade é essa. Então, considerando essa expressão que nós temos, nós vamos utilizar a seguinte propriedade das potências, na qual nós temos uma potência elevada a um expoente. E quando isso acontece, nós podemos considerar os dois expoentes e multiplicá-los. Ou seja, se nós tivermos a elevado a m e tudo isso elevado a n, então nós podemos manter a base a e multiplicar m por n.
E é exatamente o que nós temos aqui. Então, no caso dessa primeira potência, nós vamos repetir a base 2 e multiplicar os expoentes, 4 vezes 5 meios. E nós teremos aqui o seguinte, 4 vezes 5 meios. E no caso da segunda potência, nós vamos manter a base e multiplicar os expoentes 10 e 1/10. E nós teremos 10 multiplicado por 1/10. E aqui, como nós temos um número inteiro multiplicado por uma fração, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos analisar se o número inteiro pode ser simplificado com o denominador. E no primeiro caso, nós temos 4 e 2. E 4 e 2 podem ser ambos divididos por 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Portanto, no caso da primeira potência, nós teremos 2 elevado a 2 vezes 5 dividido por 1. Ou seja, 2 elevado a 2 vezes 5. E na segunda potência, nós podemos simplificar este 10 que nós temos aqui com o 10 que nós temos no denominador. E ao dividir 10 por 10 e 10 por 10, nós vamos obter 1 e 1. E assim nós teremos 1 vezes 1, que é igual a 1, e tudo isso dividido por 1, que é igual a 1. E agora o que nós temos é o seguinte, 2 elevado a 2 vezes 5, menos 2 elevado à primeira potência. E 2 vezes 5 é igual a 10. Portanto, nós temos 2 elevado à 10ª potência menos 2. E agora, este cálculo está muito mais simples de ser resolvido. Basta resolver essa potência e depois essa subtração. E 2 elevado à 10ª potência é igual a 1024. E agora nós temos 1024 menos 2. E 1024 menos 2 é igual a 1022. E assim nós resolvemos essa expressão e determinamos o seu resultado. E como você resolveu essa expressão? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da resolução que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito da resolução de expressões que envolvem potências. Não se esqueça de se inscrever no canal, para ficar por dentro das novidades postadas aqui todos os dias. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.